Olá, queridos irmãos e irmãs, sábado da 7ª semana da Páscoa, vamos encerrar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus. Durante a ceia, ele perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, e o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isto? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo jamais morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas que, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Lembramos de uma coisa muito importante. Por que nasceram os evangelhos? O que os levou a serem escritos? Duas situações básicas. Elas estão ligadas à perseguição que os cristãos sofriam. Lembremos de uma coisa. A escritura, isso é próprio da cultura hebraica, ela nasce da tradição oral. Ou seja, eu vivencio ensinamentos, eu passo para os meus filhos passam para os meus netos passam para os meus bisnetos e por aí vai. Isso se chama tradição oral. Há um costume, há uma tradição, há um ensinamento que é transmitido através de gerações. Tradição oral. O povo hebreu vivia muito isso. Lembremos na noite do Sábado Santo, quando tem a ceia pascal, do cordeiro, antes de vir a morte dos primogênitos, na noite da morte dos primogênitos, Moisés diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra que Deus prometeu dar a vossos pais, vós ireis celebrar a Páscoa, que significa passagem, em hebraico, Pessah. E quando seus filhos e netos perguntarem o porquê desta celebração, vocês irão recordar a eles todos os eventos que aconteceram. Tradição oral. Quando a igreja primitiva se formou após a ascensão do Senhor, o envio do Espírito Santo e os discípulos se espalharam, por causa da perseguição, as comunidades cristãs começaram a nascer. E se ocorreu que a tradição oral. Os discípulos formavam outros discípulos que formavam outros discípulos, baseados no ensinamento dos discípulos próximos de Jesus, os embaixadores, os apóstolos. Só que o que aconteceu? Começaram as perseguições. Muitas perseguições. E muitos cristãos foram morrendo. A primeira geração dos discípulos, tirando João, o discípulo mais novo, todos eles morreram mártires. Todos foram perseguidos e morreram mártires. Pedro, como eu falei ontem, morreu na cruz, só que ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não merecia ser crucificado como seu mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os grandes apóstolos morreram mártires, com exceção de João, que morreu de idade avançada na ilha de Patmos, perto da Turquia, perto da cidade de Éfeso. Então o que aconteceu? Precisava-se manter a tradição viva e tinha-se medo de que todos os discípulos que conheceram essa tradição morressem. E aí a palavra, a mensagem, o evangelho se perderia. Então o que aconteceu? Resolveram colocar no papel. Foi isso que aconteceu. Assim, no ano 70 nasceu o Evangelho de Marcos, de um proto-evangelho do ano 40 que se perdeu. O Evangelho de Marcos se baseia nesse primeiro evangelho, que nós chamamos de proto-evangelho. Do Evangelho de Marcos nascem o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, no ano 85, 15 anos depois. Alguém pegou o Evangelho de Marcos, levou para a comunidade lucana, fez uma cópia, levou para a comunidade mateana, e eles introduziram problemáticas próprias. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, escrito para pagãos, para gentios, há a passagem do filho pródigo, que não há nem no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é mais desenvolvido para judeus que se converteram ao cristianismo.
Então, o Jesus de Mateus é um Jesus judeu, que não veio revogar a lei, mas dar de pleno cumprimento. E por fim, no ano 90, na década de 90, nasce o Evangelho de João. 60 anos após a morte de Jesus. Por quê? Porque havia o medo de que todos os cristãos fossem perseguidos, mortos e a mensagem se perdesse. Por isso que o versículo 24 diz: esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque ele foi testemunha ocular. Ele viu isso e ele transmitiu a outros. E um deles decidiu colocar no papel. Assim nascem os evangelhos. O primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que, se eu não me engano, é do ano 49. É o primeiro escrito do Novo Testamento. Que também nasce, essas cartas de Paulo e as outras, porque havia problemas nas comunidades. Se as nossas comunidades fossem realmente lugares onde não houvessem problemas, nós não teríamos carta nenhuma do Novo Testamento. Mas justamente porque haviam desafios, haviam dificuldades e problemas, nasceram as cartas paulinas, as cartas apostólicas, Pedro, Judas, Tiago. Nascem justamente porque havia problemas e dificuldades nas comunidades cristãs originárias, assim como hoje também continua havendo problemas nas nossas comunidades. É algo natural. Porque as pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas agem de maneiras diferentes, as pessoas muitas vezes acabam cometendo os erros, e isso reflete na vivência da comunidade, é algo natural. O que nós devemos entender é que o Evangelho nasce da testemunha ocular, ou seja, pessoas que vivenciaram todos aqueles acontecimentos e que passaram, e num determinado momento, alguém iluminado pelo Espírito Santo, diante do seu contexto, diante do contexto que a comunidade dele vivia, resolveu colocar no papel, a fim de que a mensagem cristã não se perdesse. Portanto, agradecemos a Deus por isso, porque foi justamente, e graças a Ele e a inspiração que Ele infundiu na cabeça desses homens, e provavelmente mulheres também, que nós temos acesso hoje a esta palavra de Deus que orienta a nossa vida e orienta o nosso coração. Lembrando que o nosso próximo encontro é amanhã, na celebração eucarística, às 9 horas. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Tchau.